Fala meus queridos, fala minhas queridas, Ricardo aqui do canal Corredor Amador. Bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje, conforme prometido, vamos falar sobre o Super Blast 2. Se valeu a pena o investimento, 140 km depois. Rodei 140 km com ele aqui. Vou contar para vocês todas as minhas impressões. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, é uma opinião sincera, tá? Todos os equipamentos que eu tô falando aqui eu comprei com meu próprio dinheiro, então é opinião sincera. Antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dessa força aí, compartilha com a galera, que eu vi que as visualizações estão crescendo, mas o número de inscritos ainda tá estagnado. Vamos aumentar essa galera, esses inscritos aí, vamos dar uma força pro canal. E antes de começar a falar sobre o tênis, eu gostaria de dizer primeiro que o mais importante da corrida, o mais importante de toda a estrutura é o seu corpo, tá? Você é o mais importante da corrida. Então, se você tiver condição de comprar um tênis como esse, legal, investimento, ou algum outro tênis que a gente sabe que hoje é caro, os tênis topo de linha das marcas são caras aí no Brasil, 1.200, 1.500, 2.000, até 3.000 reais, né? Então, realmente sabemos que é um investimento caro, mas não deixe que isso seja um empecilho para que você inicie, tá? Então, mais uma vez, o mais importante da corrida é você. Você pode ter o melhor tênis do mundo, se você não treinar, se você não estiver bem, se você não estiver bem condicionado, o tênis não corre sozinho, tá bom? Então, o mais importante é treinar. Você precisa ter um tênis que não te incomode, não te machuque e que, se possível, tenha algum nível de amortecimento, principalmente se você estiver um pouco acima do peso, tá? Isso é o que você precisa para correr. E o mais importante é a força de vontade, determinação, foco e disciplina. Fechou, galera? Dito isso, vamos falar aqui sobre o vídeo, sobre o conteúdo do vídeo, que é esse cara aqui, Super Blast 2. Dizem que está na categoria de super treinos, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Vou dar algumas características que eu achei bem importante. É um tênis relativamente leve, 250 gramas. Existem tênis mais leves, como os tênis de performance, mas para um tênis que é considerado tênis de treino, é um tênis leve. Eu já corri uma meia maratona com ele, na verdade a minha única meia maratona foi com ele, tá? É um tênis muito responsível, é um tênis bem interessante. O mais importante aqui, ó, você percebe, tem mais de 140 quilômetros. Eu vou mostrar para vocês os dois, ó, não tem nenhuma marca. Ou seja, é um tênis que com certeza vai ser durável, olha, não tem rigorosamente nenhuma marca de uso. Ó, esse aqui é o outro pé, ó, tá vendo? Nenhuma marca de uso, nenhuma marca de desgaste. Então parece que vai ser um tênis bem durável, ó. Ele tá intacto. Dicas importantes, ele é um tênis ele não é tão macio, ele é um pouco mais firme, por consequência mais responsivo, ele tem uma borracha muito interessante, ele realmente faz esse movimento com o seu pé quando você pisa, né? Muita gente fala que ele parece que é um tênis de placa, né? Sem placa. Eu gostei bastante, dá para você usar em prova, dá para você usar em treino de rodagem, dá para você usar em treino de velocidade, é um tênis bastante versátil, porém, eu eu não uso ele no meu dia a dia para todos os tipos de treino, principalmente os regenerativos, né, e os treinos mais leves, porque como eu falei, ele é um tênis que não tem um amortecimento tão macio. Ele não é um tênis tão macio. Então, para esse tipo de treino, eu não recomendo um tênis muito leve ou um regenerativo. Eu usaria um outro tipo de tênis com mais amortecimento, caso você tenha condição, obviamente, de ter. Como eu falei, o mais importante é, se você não tiver condição de investir, você pode ter um tênis para fazer tudo e não tem nenhum problema, tá? Eu vejo muita gente falando hoje, você precisa ter um tênis para velocidade, um tênis para prova, um tênis para rodagem. Antigamente não tinha nada disso e a galera corria muito bem. É claro, como eu falei, se você tiver condição de investir num tênis ou mais de um tênis para você ter realmente fazer o rodízio, é interessante, é bom, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas isso não é o mais importante, tá? Diria para você que é um tênis que pelo preço que ele custa, principalmente no Brasil, tá? Realmente é importante que você pense bem antes de fazer um investimento. Por quê? Porque, como eu falei, eu não usaria ele para todo tipo de treino. Então, não seria o meu primeiro tênis. Acho que essa é a melhor definição. Esse não seria o meu primeiro tênis, tá? Dizem que tem a categoria aí do tênis pau para toda obra, né? Se você tiver condição de investir em um tênis, eu investiria em um tênis
dessa categoria que hoje em dia é conhecido como pato da obra, que é um tênis que geralmente vai ter um nível de amortecimento um pouco melhor, ele não vai ser tão responsivo quanto, mas assim, ele tem um equilíbrio, ele é mais balanceado do que esse, ele é mais confortável, ele é mais macio, um pouco menos responsivo, mas ele é mais equilibrado. Você vê que ele é um tênis bem duro, realmente ele... Dizem que por esse motivo ele simula uma placa, né? Ele é pouquíssimo flexível. Então, como eu falei, não seria o meu primeiro tênis, tá? Então, dito isso, respondendo a pergunta, vale o investimento? Com certeza, se você tem condições e não é o seu primeiro tênis, com certeza vale muito o investimento. É um excelente tênis. Eu diria que, putz, talvez um dos melhores que eu já usei, assim, ele é muito, muito bom. E como eu falei, eu corri meia maratona, já fiz treinos longos, ritmados com ele e tal. Eu só não faço realmente o regenerativo, os treinos muito leves, porque eu tenho um tênis específico para isso. Mas se não tivesse, como eu falei, esse não seria o meu primeiro tênis, tá? Então, indo direto à resposta da pergunta, vale investimento? Vale muito investimento. Eu sei que é um tênis caro, mas é um excelente tênis. Se você tiver condições, pode sem medo. Um outro ponto que eu queria comentar, que eu esqueci de falar, ele pesa 251 gramas, acho que eu até comentei, mas no tamanho 42,5 Europa, que é o equivalente ao 40 no Brasil. Então, realmente um tênis bem interessante. É um tênis que ele realmente te ajuda, principalmente quando você está na fase mais cansada, que você começa a pisar um pouco mais pesado, ele realmente te popa, né? Ele te dá uma ajuda, então é um tênis muito interessante. Mas eu iria em outro tênis se esse for o seu primeiro tênis. Claro, como eu falei, não seria um tênis que eu utilizaria, que eu teria ele como único tênis. Se você pode ter só um tênis, esse tênis aqui não é para você. Eu não recomendaria. Esse aqui é um tênis realmente mais focado a treinos mais rápidos ou alguma coisa mais ritmada, não é focado para treinos mais leves de rodagem. E um outro ponto se você é um corredor muito iniciante, está começando agora, não investiria um dinheiro tão alto num tênis que não vai fazer diferença para você nesse momento, entendeu? Como eu falei no começo do vídeo e volto a falar aqui, o mais importante da corrida é o seu corpo. Então você precisa treinar, você precisa estar condicionado, você precisa estar bem, para que o tênis possa ser um a mais. O tênis ele tem que ser como um a mais. Eu vejo muita gente falar, eu vou comprar um tênis de placa de carbono porque eu vou correr mais rápido. Não é bem por aí. Ele vai te ajudar, mas para isso você precisa estar condicionado, você precisa estar fortalecido. Esse tênis ele muda um pouco a sua biomecânica de corrida, porque como eu falei, ele te poupa muito. Ele é realmente mais próximo de um tênis com placa do que um tênis sem placa. Então, por exemplo, se você é um corredor iniciante, começou a correr agora, faz pouco tempo, está se habituando, ainda está se condicionando, definitivamente esse não é o tênis para você. Você tem que buscar um outro tipo de tênis que possa ser mais equilibrado, né? E principalmente se você está com sobrepeso, e você puder investir em um tênis, invista num tênis que tenha um foco em amortecimento, que vai ajudar a diminuir o impacto no seu joelho, nas suas articulações, que é comum de corredores que estão iniciando e principalmente corredores que estão acima do peso, né? Então, foi esse o review. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, realmente deixem nos comentários, interajam, que eu faço questão de responder. Finalizando o vídeo aqui, como eu falei para vocês, é um excelente tênis, é um tênis que tende a ser bastante durável. Como eu falei, eu rodei 140 km, ele não tem nenhuma marca, ele está intacto. Então eu imagino que é um tênis que vai durar pelo menos aí uns 600, 700 km, minimamente. Mas mais para frente eu trago mais atualizações para vocês, quando eu chegar aí numa rodagem maior, 300, 400 km, eu trago aí e a gente faz a comparação desse momento, 140 km depois, com o atual. Beleza, galera? Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal e tamo junto. Até o próximo.